Lá vamos nós para mais uma semana desse quadro maravilhoso, melhores e piores da semana 6. Já estamos chegando na semana 7, a gente volta para ver um pouquinho do que aconteceu na semana 6 da temporada. Um terço de temporada regular já foi embora, meu amigo, já é história. Antes de mais nada, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha também com a galera que curte NFL ou quem não curte ainda, mas que com certeza vai começar a gostar porque você vai indicar esse esporte maravilhoso. Sem mais delongas, vamos para os melhores e piores da semana 6, começando sempre com os melhores. A boa notícia primeiro, afinal de contas a gente gosta dos melhores, né? Vamos lá, vamos começar com o Derrick Henry. Mais uma vez o cara tá aqui entre os melhores, ele já foi destaque da semana e agora ele poderia ser o destaque da semana 6 também, mas eu vou colocar ele entre os melhores junto com o Baltimore Ravens, que venceu mais uma vez, quarta vitória consecutiva, agora vencendo o Washington Commanders, que era um time que vinha muito bem numa sequência muito forte. Derrick Henry correu para 2 touchdowns, mais de 130 jardas e ele é realmente o grande destaque do Baltimore Ravens. Os Ravens têm conseguido vencer, têm conseguido desempenhar muito bem, sim, por conta do Derrick Henry. Inclusive o jogo do Lamar Jackson tem se beneficiado demais por conta do Henry. O jogo terrestre funcionando, sobretudo com ele, abre muito espaço para o Lamar Jackson trabalhar melhor do que nas últimas temporadas o seu jogo aéreo. Ele está conseguindo encontrar alvos que estão livres, ele está conseguindo encontrar alvos em passes um pouco mais facilitados, com janelas maiores, e está conseguindo ser eficiente nesse sentido. Então Derrick Henry está impactando absurdamente o desempenho do ataque do Baltimore Ravens e é um dos melhores da semana 6. Vamos seguir entre os melhores, a gente vai para o Detroit Lions. Como não? Uma vitória simplesmente esmagadora do Detroit Lions, domínio completo, mas absoluto em cima do Dallas Cowboys. Um jogo espetacular do Jared Goff com 3 touchdowns, mais de 300 jardas aí passadas. O jogo terrestre também com mais de 180 jardas terrestres aí entrando. Então o Detroit Lions conseguindo aí uma partida praticamente perfeita. Sua defesa também pressionou bastante o deck, conseguiu 5 turnovers dentro desse jogo. O ataque não teve turnovers, então esse saldo foi muito positivo. O ponto negativo da vitória foi a lesão do Adrian Hutchinson, que infelizmente encerra a temporada para o pass rusher, um dos melhores defensores aí da NFL. Vai ser um desfalque, sim, muito sentido para o Detroit no decorrer da temporada e lá na frente nos playoffs, principalmente, que eu acredito que o Detroit vai estar. Então vai fazer muita falta nessa corrida do Detroit Lions pelo seu Super Bowl inédito. Seguindo entre os melhores, para a gente encerrar essa parte aqui e depois partir para os piores, a gente precisa falar de Josh Allen. O quarterback do Buffalo Bills está jogando num nível absurdo. Ele está jogando sim nível de MVP. Para mim, junto com o Sam Darnold, seriam os principais candidatos nesse momento da temporada. Acredito que o Josh Allen talvez desponte aí nas próximas semanas, mas ainda está um pouco cedo, né? Falando dessa semana mesmo, da semana 6, o Josh Allen jogou em nível de MVP na partida divisional contra o New York Jets, jogando fora de casa lá no MetLife Stadium, né? Em um confronto aí que esperava-se muito, porque seria o Josh Allen contra o Aaron Rodgers, Jets finalmente com o Rodgers jogando contra os Bills, já que foi justamente numa partida contra os Bills que ele se machucou na temporada passada, na semana 1. E o Josh Allen com 2 touchdowns, 2 passes para touchdown, um touchdown corrido, mais de 215 jardas, na verdade, passadas aí para o Josh Allen, que está jogando num nível fantástico. Está cuidando da bola, não está cometendo turnovers, ele eliminou as interceptações meio bobas que ele tinha de vez em quando, e é o cara que está carregando o Buffalo Bills aí nesse início dessa temporada. Vamos passar para os piores, lembrando você aí, antes de ver os piores, que para você seguir o canal Hold'em e o meu perfil também lá no Instagram. No Instagram a gente tem conteúdo novo todos os dias falando de NFL
para você. Entre os piores, se a gente falou dos melhores, o Detroit Lions, a gente fala entre os piores do Dallas Cowboys, naturalmente, porque foi completamente amassado pelos Lions, foi absurdamente atropelado pelo time de Detroit, mesmo jogando em casa, não conseguiu dar resposta nenhuma, foram 5 turnovers, o jogo terrestre não funcionou em absolutamente nada, a defesa também não conseguiu parar nada do ataque do Detroit Lions, nem pelo chão, nem pelo ar, não conseguiu chegar perto ali do Jared Goff durante a partida praticamente inteira, e foi mais uma vez um desastre do Dallas Cowboys. Foi a pior derrota dos Cowboys na era Jerry Jones jogando em casa, e ele é o grande culpado por toda essa bagunça. Ele é dono, é GM, escala time e não pode. Então tá tudo errado lá em Dallas, precisa que o Jerry Jones se afaste um pouquinho, vire apenas o dono, contrate um GM ou um head coach que possa ser um GM. O Bill Belichick é o nome mais comentado, é talvez o principal nome no mercado, e eu acho que talvez seja o único nome que daria realmente jeito instantaneamente no Dallas Cowboys, porque com certeza ele chegaria colocando ordem nas coisas, coisa que a gente vê que está faltando lá no Texas. Passando também na mesma divisão, na verdade, a gente vai falar de um outro cara que está entre os piores, e ele costuma estar geralmente toda semana entre os piores. O Daniel Jones, quarterback do New York Giants, um jogo em horário nobre, em Sunday Night Football. Cara, o Daniel Jones em horário nobre, ele fica pior do que o Daniel Jones em um outro horário. Então é uma coisa terrível, ele é simplesmente horroroso. Teve uma interceptação na Red Zone nas primeiras campanhas de partida, que foi simplesmente ridícula, ele simplesmente jogou a bola para cima, sendo pressionado, ele é terrível. O New York Giants manter o Daniel Jones, dar um contrato para o Daniel Jones e fazer o torcedor dos Giants passar por isso por 3 temporadas, é uma atrocidade com o torcedor do New York Giants. Daniel Jones não tem a menor condição de jogar como titular da NFL. Não é mais possível. O torcedor dos Giants não aguenta mais, e com razão. Não tem a menor condição desse ser humano ser quarterback titular nessa liga. Fechando entre os piores, eu vou ter que falar do Arizona Cardinals, que perdeu para o Green Bay Packers jogando fora de casa, o que até aí não é nenhuma surpresa, não é nada assim terrível, mas a gente imaginou que o Arizona Cardinals, vindo de vitória, poderia dar trabalho para o Green Bay Packers, e ele foi simplesmente amassado. Foi completamente dominado. A DL não conseguiu chegar perto do Jordan Love no primeiro tempo, em que o Green Bay Packers abriu uma larga vantagem. A DL também não conseguiu parar o jogo terrestre ali a OL, aliás, a DL não conseguiu parar o jogo terrestre, mas também não conseguiu chegar perto do Jordan Love. Deixava muito tempo aí pro Love pensar dentro do pocket, analisar e dissecar a defesa. E a OL também não conseguiu proteger direito o Kyler Murray. O Murray ali sempre correndo, né? Correndo pela vida, tentando estender a jogada o máximo possível. Jogo terrestre com James Conner também não entrou legal, então foi tudo meio terrível ali para o Arizona Cardinals nessa partida. Na defesa, sua secundária completamente perdida. O Jordan Love encontrou muitos passes com receivers soltos, livres, com separação grande. O secundário se batendo muito nas rotas. E foi um jogo, sobretudo o primeiro tempo, em que os Packers abriram a vantagem e praticamente mataram o jogo. Foi uma partida muito ruim do Arizona Cardinals e que acabou resultando numa derrota pesada aí. Então vou colocar entre os piores. Esses foram os melhores e piores da semana 6. Quinta-feira tem as prévias e palpites da semana 7. Lá no Instagram tem o favoritaço da semana, a zebra da semana, conteúdo todo dia e alguns temas diferentes aí para você acompanhar e comentar também. Então comenta aqui para você quem foram os melhores, quem foram os piores, se faltou alguém nessa lista para você.
E não deixa de se inscrever no canal e seguir, acompanhar lá na rede social também, sobretudo no Instagram, que tem conteúdo para você bastante aí, para você curtir a NFL. Valeu!